Você já se perguntou como seria estar frente a frente com um Tiranossauro Rex? Ouvir o eco ensurdecedor do rugido de um malossauro cortando a neblina matinal de uma floresta pré-histórica? Essa é uma fantasia comum que vive nos filmes, nos livros e na imaginação de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas e se eu te dissesse que essa possibilidade não é mais algo restrito à ficção científica? Em um mundo onde a engenharia genética avança a passos largos e a manipulação do DNA se torna cada vez mais precisa, estamos nos aproximando de um cenário onde trazer criaturas extintas de volta à vida pode deixar de ser apenas uma hipótese ousada e passar a ser um projeto real em laboratórios modernos, movido por ambição, ciência e controvérsia. O vídeo de hoje é um mergulho profundo nessa realidade, que mistura passado e futuro. Vamos revisitar os tempos em que os dinossauros dominavam a Terra, entender como foram extintos e descobrir o que a ciência está fazendo hoje para reverter o relógio da evolução. Também vamos entrar em um debate ético e filosófico. Será que deveríamos, de fato, trazer essas criaturas de volta? Quais seriam as consequências ambientais, sociais e até morais? Prepare-se para uma jornada que vai muito além da paleontologia. Você está prestes a cruzar a linha entre a vida e a extinção, entre a ciência atual e o impossível de ontem. Mas antes de seguirmos viagem até os confins da era Mesozoica e das fronteiras genéticas do presente, quero te fazer um convite especial. Se você está curtindo esse conteúdo, já deixa o seu like e se inscreve no canal agora mesmo. Pense comigo, cada nova inscrição aqui é como se fosse uma célula de DNA preservada em âmbar, essencial para reviver ideias extintas e descobrir novas. Ao clicar no botão de inscrição, você se torna parte dessa comunidade que acredita no poder do conhecimento e da imaginação. Aqui, você não apenas assiste, você viaja, explora, questiona e se surpreende. E se você já faz parte da nossa tripulação curiosa, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Toda semana tem um novo mistério da ciência, da natureza ou da história esperando por você. Agora vamos voltar no tempo. Há mais de 230 milhões de anos, os primeiros dinossauros surgiram em um mundo completamente diferente do nosso. Eram pequenos, rápidos e se adaptaram a diversos ambientes. Com o passar das eras, eles evoluíram para formas colossais, alguns com mais de 30 metros de comprimento, outros com armaduras naturais, chifres ameaçadores ou garras afiadas como navalhas. Por mais de 160 milhões de anos, esses animais dominaram os continentes e os céus, até que, há 66 milhões de anos, um asteroide de aproximadamente 10 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra, desencadeando uma extinção em massa que mudou para sempre o curso da vida. Mas o que poucos sabem é que nem todos os dinossauros desapareceram. Um grupo pequeno sobreviveu, e ao longo de milhões de anos, evoluiu para o que conhecemos hoje como aves. Isso mesmo, os passarinhos que você vê na sua janela são na verdade descendentes diretos dos dinossauros. Eles carregam em seu DNA traços ancestrais, como garras em embriões e estruturas ósseas herdadas dos répteis gigantes. Esse elo genético entre o presente e o passado é justamente o que torna possível a ideia de engenharia reversa, uma das abordagens mais promissoras da ciência moderna para reviver os dinossauros. Mas como a ciência pode realmente trazer de volta uma espécie extinta há dezenas de milhões de anos? É aqui que entra a fascinante e controversa ciência da de-extinção. O princípio básico é recriar ou reconstruir geneticamente uma espécie extinta utilizando fragmentos de DNA preservados ou, no caso de dinossauros, alterando o DNA dos seus descendentes modernos. No caso do mamute lanoso, por exemplo, cientistas estão utilizando material genético preservado no permafrost da Sibéria para tentar combinar genes de mamute com os de elefantes asiáticos, criando assim um híbrido funcional que se aproxima da espécie original. E se isso pode ser feito com mamutes, por que não com dinossauros? Infelizmente, o desafio com os dinossauros é muito maior. Diferente dos mamutes, que viveram apenas 4.000 anos e cujos tecidos ainda podem ser encontrados em bom estado, os dinossauros desapareceram há 66 milhões de anos. Até hoje não foi encontrado nenhum fragmento de DNA viável o suficiente para permitir uma clonagem direta. Mas isso não significa que os cientistas desistiram. A engenharia reversa propõe algo genial: modificar o DNA de aves modernas para reativar genes adormecidos que produziriam traços dinossauриanos, como dentes, garras e talas longas. Já existem estudos sendo feitos com galinhas, onde pesquisadores conseguiram alterar a formação do bico para se parecer com um focinho pré-histórico. Pode parecer assustador, mas é real e está acontecendo agora mesmo. Claro que esse tipo de experimento levanta questões sérias.
Deveríamos fazer isso? A ética da extinção é um terreno delicado. Trazer um animal extinto de volta apenas porque podemos, sem considerar seu bem-estar, o impacto ambiental ou os riscos à biodiversidade atual, pode ser um erro grave. Onde esses animais viveriam? Seriam confinados em laboratórios? Em reservas artificiais? Ou correríamos o risco de soltá-las em ambientes modernos e completamente diferentes dos que eles conheciam, desencadeando possíveis desequilíbrios ecológicos catastróficos? Além disso, há o problema do sofrimento animal. Criar seres vivos apenas para testes ou exibição pode abrir um precedente sombrio para a ciência. Não contar o impacto financeiro. Projetos como esses custam milhões de dólares. E enquanto espécies vivas estão sendo extintas a cada ano, será que não seria mais sensato investir em sua preservação do que tentar ressuscitar espécies do passado? Mesmo assim, o fascínio pelos dinossauros e por tudo que é antigo e colossal continua exercendo um magnetismo sobre nós. Alguns pesquisadores acreditam que reviver espécies extintas poderia ajudar a restaurar ecossistemas perdidos, ou até corrigir erros cometidos pelo homem no passado. Outros acreditam que a extinção pode nos ensinar mais sobre genética, biologia evolutiva e adaptação. Em última instância, esse debate reflete o eterno dilema humano entre poder e dever. Só porque podemos fazer algo, significa que devemos? Agora, imagine um futuro onde esses animais retornam, não como ameaças, mas como marcos vivos da ciência. Parques naturais com réplicas genéticas de dinossauros usados para pesquisa, educação ou até turismo. Isso poderia gerar empregos, estimular a economia e abrir novos caminhos na medicina, na biotecnologia e na engenharia ambiental. Mas também poderia trazer riscos incalculáveis se algo sair do controle. Não estamos falando de um experimento qualquer. Estamos falando de trazer de volta os maiores predadores que o planeta já conheceu. E é com essa reflexão que encerramos nossa viagem de hoje. A possibilidade de reviver dinossauros continua sendo um dos temas mais intrigantes da ciência moderna. É uma mistura de desejo, curiosidade, poder e cautela. Talvez nunca consigamos trazer um tiranossauro de carne e osso, mas a ideia de recriar parte de seu legado genético já é por si só uma forma de ressurreição. Uma ponte entre o que fomos e o que podemos ser. Se você chegou até aqui, parabéns, você é alguém movido pela sede de conhecimento. E eu quero te convidar de novo, se ainda não é inscrito, junte-se a nós. Toda semana, um novo tema impressionante como este. Deixe o seu like, compartilha com quem ama a ciência e escreve aqui nos comentários. Você gostaria de viver num mundo com dinossauros? Ou isso seria o começo do nosso fim? Nos vemos no próximo vídeo. Ou talvez, na próxima era.